Infraestruturas e Habitação, vamos dar início à cerimónia de assinatura do Acordo de Parceria Institucional entre o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP, e Transportes Aéreos Portugueses, SA, para estabelecer uma colaboração entre estas duas entidades com o objetivo de apoiar o envio de vacinas contra a Covid-19 e respectivos consumíveis com destino aos PALOP e ao Brasil. Assinam, e convido a dirigirem-se à mesa, pelo Instituto Camões, o Presidente, Embaixador João Roberto Almeida. Pela TAP, o Presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja. Vai agora usar da palavra o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos. Muito bom dia. Excelentíssimo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, Excelentíssimo Presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja, Excelentíssimo Presidente do Conselho Diretivo de Camões, João Ribeiro Almeida, Sr. Secretário de Estado da Saúde, Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Srs. Embaixadores aqui presentes, bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar o empenho do país em oferecer aos países de língua portuguesa, países africanos de língua portuguesa, Timor-Leste, 3 milhões de vacinas contra a Covid-19. É um ato de defesa dos direitos humanos, nomeadamente o direito fundamental e universal à saúde, e representa o esforço comum para erradicar a pandemia e o respeito pela vida de todos, independentemente da nacionalidade. Queria recordar o compromisso nacional do Portugal democrático, de apoiar e cooperar sempre com inúmeras nações, especialmente com os países africanos de língua portuguesa, com Timor-Leste, com os países com quem temos fortes laços históricos e partilhamos a mesma língua. O povo português está sempre na primeira linha da defesa dos direitos humanos e do desenvolvimento económico e social de várias nações. Por fim, importa enaltecer o papel do Instituto Camões, da TAP, em desenvolver esta parceria, sublinhando que a TAP vai transportar os 3 milhões de vacinas que são oferecidas. Durante a pandemia, a TAP efetuou centenas de voos para repatriar mais 5 mil portugueses espalhados por todo o mundo durante a pandemia. Portugueses esses que estavam impedidos de sair dos países onde estavam, sem alternativa, porque as fronteiras estavam fechadas. Para além disso, realizou inúmeros voos para transportar de todo o lado carga essencial para Portugal ultrapassar a pandemia. Novamente, a nossa companhia aérea dá, uma vez mais, um sinal claro do verdadeiro serviço público que presta e do papel insubstituível que tem ao transportar vacinas cheias de esperança para povos nossos irmãos. Muito obrigado. Vai usar agora da palavra o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Muito bom dia e quero agradecer a todos a presença, em particular aos meus colegas de Governo, o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, os Srs. Secretários de Estado aqui presentes, aos intervenientes neste acordo, a TAP e o Camões Instituto da Língua e da Cooperação, e aos senhores embaixadores e demais representantes dos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério das Infraestruturas e Habitação. E queria, se me permite, enquadrar a iniciativa que hoje aqui presenciamos. É uma iniciativa muito importante, muito simples, é um acordo muito simples, muito pragmático, operacional e que terá para nós um resultado positivo imediato. Nos termos deste acordo,
a TAP compromete-se a transportar gratuitamente os lotes de vacinas que nós vamos enviando para os países com os quais estamos a cooperar no combate à pandemia através do apoio à vacinação, isto é, os países africanos de língua portuguesa, o Brasil e Timor-Leste. E, portanto, nós temos este compromisso, este apoio absolutamente essencial da Transportadora Aérea Nacional, um apoio que representa, em primeiro lugar, menores custos. Reduzimos os custos do transporte de vacinação, que são os custos mais importantes no nosso esforço de apoio à vacinação nos países que são os parceiros essenciais da nossa cooperação, mas também tem associado uma vantagem não menos importante que permite ao Instituto Camões planear com mais tempo e mais segurança os processos de envio das vacinas que doamos a esses países. E este acordo é muito simples e muito importante por estas razões. Mas ele inscreve-se num esforço nacional que o Governo definiu desde o início do nosso combate à pandemia, portanto, já no primeiro semestre de 2020. Já aí decidimos que íamos fazer em paralelo, ao mesmo tempo, dois esforços muito importantes. O primeiro era o da vacinação universal da população portuguesa. O segundo era o apoio à universalização da vacinação em todo o mundo, seja através da nossa participação no mecanismo internacional COVAX, seja através da nossa participação no esforço europeu de doação de vacinas, seja através de um esforço próprio ao nível nacional, no âmbito da nossa cooperação bilateral com países parceiros. Às vezes, ainda me lembro disso, quando nós apresentamos este plano de ação no combate à pandemia, ainda me lembro de me terem então perguntado: mas vão doar vacinas a países terceiros antes de garantirem a vacinação universal dos portugueses? E de eu ter respondido, e todos termos respondido, que não é uma coisa em vez da outra, são as duas coisas ao mesmo tempo. Porque temos que levar à prática este princípio essencial que todos sabemos dizer, e por isso todos devemos saber concretizar, segundo o qual, verdadeiramente, cada um de nós está protegido quando os outros todos estiverem protegidos. E a prova de que esses esforços paralelos deviam ser feitos em conjunto e produziam em conjunto os resultados que queríamos está aqui, aos nossos olhos, no dia em que Portugal se aproxima dos 85% da população total vacinada com 2 doses contra a Covid-19 e, ao mesmo tempo, Portugal já ultrapassou, hoje mesmo ultrapassará o valor de 1.200.000 doses doadas a países africanos de língua portuguesa e a Timor-Leste. As duas coisas podem ser feitas em paralelo, as duas coisas devem ser feitas em paralelo e é preciso fazer as duas coisas em paralelo para que o nosso sucesso no combate à Covid-19 seja efetivo. Ora, isto implica mobilizar muita gente. Nós desenhamos o plano de ação de apoio ao combate à pandemia com os nossos países parceiros em 2 fases. Numa primeira fase, que começou logo no inverno-primavera do ano passado, do ano de 2020, nós apoiamos os países parceiros com equipamentos individuais de proteção, com com apoio na realização dos testes e na análise dos seus resultados e com formação especializada de profissionais de saúde desses países. E, portanto, esse foi o primeiro esforço, um esforço de apoio no combate imediato às consequências da pandemia, na identificação da doença, na análise dos resultados, no apoio aos profissionais envolvidos. Para esse apoio, contamos desde a primeira hora com vários ministérios, desde logo o Ministério da Saúde, cuja presença aqui, naturalmente, agradeço muito. E depois iniciamos uma segunda fase, uma fase dedicada ao apoio específico na vacinação.
Esse apoio tem duas faces. A primeira face é a doação de vacinas e a segunda face é o apoio à administração dessas vacinas, através da formação de profissionais ou através de missões de equipas técnicas portuguesas que participam na administração das vacinas. Também aí tem sido essencial o apoio do Ministério da Defesa Nacional e das Forças Armadas Portuguesas, quer no transporte, quer nas equipas de emergência, digamos assim, nas equipas que aumentam temporariamente a capacidade dos países receptores na administração das vacinas. Começamos por definir um objetivo muito simples. Comprometemo-nos a doar pelo menos 5% das vacinas que nos cabem no processo europeu de aquisição para efeitos de cooperação. Isso começou por dar um valor, em termos absolutos, de 1 milhão de euros, que valor esse que foi triplicado, 1 milhão de doses, valor esse que foi triplicado no decurso da Cimeira da CPLP de Luanda, estabelecendo então novos objetivos. Nós já hoje mesmo, ultrapassamos a marca de 1 milhão e 200 mil doses enviadas para os países africanos de língua portuguesa e para Timor-Leste e propomos-nos um novo objetivo de 3 milhões de doses para esses países, mais provavelmente 1 milhão adicional concedido quer a outros países africanos, quer a países latino-americanos, com natural expressão para o Brasil. E esse é o esforço em que nós estamos envolvidos. Ao mesmo tempo, nós temos participado na cooperação com outros países, no reforço da nossa capacidade europeia de apoiar a África. Dou um exemplo muito simples. A Eslovénia garantiu também um lote de vacinas doado a Cabo Verde e foi Portugal que se responsabilizou pelo transporte das vacinas de Ljubljana para a cidade da Praia. Também no âmbito do mecanismo COVAX, ainda este mês, nós garantiremos 297 mil doses de vacinas ao Senegal, portanto, a um país africano que não é de língua portuguesa. E participamos no esforço europeu de que resultará a criação de unidades de produção de vacinas em África e de que resultará também o reforço das doações, quer à África, quer à América Latina, quer à vizinhança leste da União Europeia. Finalmente, temos, juntamente com outros países, garantindo o reforço das vacinas disponíveis para países terceiros que, tendo condições para as adquirir, não tinham, contudo, oferta disponível no mercado. Foi assim que nós revendemos, ao preço de custo, cerca de 500 mil de vacinas já ao Kuwait e mais de uma dezena de milhares a Andorra. Este esforço é um esforço global, porque só globalmente nós venceremos a pandemia. Mas, evidentemente, é um esforço particularmente centrado nos países que connosco partilham a mesma língua, nos países de língua portuguesa. Ora, queremos que a associação da TAP a este esforço é muito importante. Como o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação já muito bem disse, a TAP é a nossa companhia de bandeira. A TAP é um instrumento essencial também, se me permite o Sr. Ministro, da política externa portuguesa, em particular, quer da política de comunidades, quer da política de cooperação. E por isso é muito bem-vinda esta colaboração da TAP, que, aliás, é mais um marco numa cooperação com que nós temos contado desde o início. Desde o início do combate à pandemia, nós temos contado com o apoio da TAP, quer no desenvolvimento das nossas ações de cooperação, quer na plena compreensão das medidas de restrição que muitas vezes tivemos que tomar e que agora estamos a aliviar, prudente, gradual, mas consistentemente.
porque, evidentemente, o combate à pandemia é essencial para que a mobilidade das pessoas possa ser restaurada, e a mobilidade das pessoas em Portugal tem um elemento afetivo ligado ao chão das nossas vidas muito particular, que é a possibilidade de os portugueses residentes nos vários continentes do mundo poderem circular livremente com todas as condições de segurança. Por isso, agradeço muito a presença de todos, agradeço mais este esforço que, como digo, reduz os custos da operação de doação de vacinas e melhora muito a logística dessa operação, e estou certo que este, sendo mais um passo da cooperação que já tem havido entre diferentes ministérios e empresas públicas, não será o último passo, porque outros daremos nas próximas etapas da nossa luta contra a pandemia. E, portanto, no dia em que nós ultrapassamos 1.200.000 de doses de vacinas doadas aos países africanos de língua portuguesa e a Timor-Leste, é um motivo de regozijo sabermos que atingiremos o objetivo que nos propusemos com o apoio da Transportadora Aérea Nacional. Muito obrigado. Se os senhores jornalistas desejarem colocar alguma questão aos senhores ministros, é este momento de o fazerem. Muito obrigada. Muito bom dia, Ricardo Cruz, RTP. Eu gostaria de perguntar, penso que não foi mencionado, se este número, estes 3 milhões de vacinas, se já há uma previsão para serem entregues, se já está no calendário. Sim, o programa iniciou-se no passado mês de maio, com a entrega do primeiro lote a Cabo Verde. Foi a Cabo Verde porque Cabo Verde vivia então uma situação muito crítica e por isso nós priorizamos a entrega a Cabo Verde. Neste momento, todos os países africanos de língua portuguesa estão a receber, são receptores das vacinas doadas por Portugal, Timor-Leste também. O apoio ao Brasil foi um apoio em medicamentos e outros materiais de tratamento no período mais crítico da pandemia no Brasil. Como sabe, o Brasil é ele próprio um país produtor de vacinas e, portanto, o programa está a desenvolver-se. Começou no mês de maio e o programa estende-se por 2021 e 2022. Neste momento, dos 3 milhões de doses que nós dissemos em julho passado que doaríamos aos países africanos de língua portuguesa e a Timor-Leste, estão entregues, à data de hoje, 1.217.000 doses de vacinas, contando com o lote que hoje mesmo chegará a Angola e o lote que hoje mesmo chegará a Moçambique. Sr. Ministro, bom dia. João Cunha, Rádio Renascença. Queria apenas saber que tipo de vacina é que é, se é vacina de toma única da Janssen ou se é vacina de dose dupla, e queria perceber como é que vai ser feito o transporte destas vacinas. É em voos comerciais normais da TAP ou serão voos dedicados em exclusivo ao transporte destas vacinas? Nos termos do acordo hoje assinado, o transporte gratuito faz-se nos voos regulares da TAP. Nos momentos iniciais do programa, nós chegamos a recorrer a aviões militares para fazer este transporte, portanto, aviões da Força Aérea Portuguesa. Hoje, o processo de transporte e o que nós conhecemos sobre as condições de conservação e de administração das vacinas permite-nos usar sistematicamente os voos regulares. Mas no início, por exemplo, lembro-me das primeiras entregas a Cabo Verde e à Guiné-Bissau, recorremos à própria Força Aérea Portuguesa, que também foi inexcedível no seu apoio. As vacinas que nós doamos são as vacinas que nós consumimos. Esse é um princípio também essencial deste programa de cooperação.
Nós doamos as vacinas que aplicamos também a nós próprios. Tem sido sobretudo a AstraZeneca, mas não apenas, são as vacinas que a Task Force da vacinação nos ia disponibilizando à medida da sua calendarização, isto é, à medida do processo que permitiu, insisto, que ao mesmo tempo nós vacinássemos todos os portugueses e que apoiássemos os esforços dos países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste na sua vacinação. Por isso também, quando eu agradeci imenso ao Ministério da Saúde, aqui representado pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, agradeço a todas as estruturas envolvidas no Ministério da Saúde, a Direção-Geral de Saúde e também, naturalmente, a Task Force da coordenação da vacinação. Não sei se o Sr. Ministro quer acrescentar. Bom dia, Mário Batista, da Agência Lusa. Queria perguntar-lhe, no caso específico da Guiné Equatorial, se já foram entregues vacinas e, se não, porquê? E aproveitar também a oportunidade para lhe perguntar se podia explicar um bocadinho melhor os contornos e o envelope financeiro do Programa Estratégico de Cooperação com Cabo Verde. Obrigado. Muito obrigado. Em relação à segunda pergunta, eu vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Em relação à primeira pergunta, a Guiné Equatorial encontra-se entre os países africanos de língua portuguesa. A língua portuguesa é uma das 3 línguas oficiais desse país e, portanto, está envolvida nesse programa. Acontece, contudo, que, em primeiro lugar, a Guiné Equatorial é um país de reduzida dimensão que tem tido um programa de vacinação mais avançado que outros países e, em segundo lugar, naturalmente, nós começamos por privilegiar os países parceiros da nossa cooperação com os quais temos uma prática de cooperação e uma logística que permite ser mais efetivos na entrega das vacinas. As vacinas têm de ser transportadas, entregues, administradas em certas condições. Uma das condições é uma condição de tempo e, por isso, é natural que nos países nos quais nós temos já uma logística de cooperação instalada, este processo seja mais simples e, portanto, prioritário. Se posso continuar, até para dar tempo à televisão que chegou de montar e fazer aquela pergunta que nos permitirá a nós dois resumir o que dissemos até agora, se posso acrescentar. Outro elemento muito importante para que eu queria chamar a atenção e que resulta desta excelente articulação entre o Grupo de Trabalho para a coordenação da vacinação em Portugal e o Instituto Camões e a TAP, uma das consequências mais positivas desta excelente articulação é que, ao contrário do que já se passou com vários países do chamado Grande Norte, em Portugal, nós não desperdiçamos vacinas. E, portanto, em Portugal, nós aplicamos as vacinas segundo o nosso programa de cooperação e o nosso programa de administração em Portugal e, ao mesmo tempo, articulamos esse programa nacional com a cooperação e isso tem como consequência que nenhuma vacina entregue a Portugal, nenhum dado, nenhum montante significativo de vacinas entregues em Portugal com um certo período de validade para a sua administração foi até agora perdido. Muito bem, faço. Há pelo menos mais uma pergunta. Mais alguma questão? Não havendo mais nenhuma questão, damos por encerrada esta cerimónia de assinatura. Porque como chegou agora uma Câmara, a senhora tem que fazer aquela pergunta que permitirá ao Sr. Ministro das Infraestruturas dizer numa frase o que nós dissemos até agora, que é em que consistiu este acordo. Sr. Ministro. Vocês não querem deixar falar o Ministro das Infraestruturas.
Obrigado, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. É um prazer. É uma iniciativa do âmbito da política externa e, portanto, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Governo português, obviamente, ao qual a TAP se associou, dando assim um grande contributo como instrumento de política externa, dizia há pouco o Sr. Ministro, como um ato, uma manifestação de solidariedade internacional e também um esforço, um grande contributo que o país dá, a TAP enquanto companhia de aviação de bandeira de Portugal também, para a erradicação da pandemia, não só em Portugal, mas no mundo. E este é o contributo que um país que ao longo da sua história teve sempre uma relação de solidariedade com vários povos, dá também neste momento. E, portanto, a TAP transportará 3 milhões de vacinas que serão oferecidas aos países africanos de língua portuguesa, a Timor-Leste, e a TAP utilizará a sua operação comercial para poder também dar o seu contributo no transporte destas vacinas. Sr. Ministro, eu não consigo fazer melhor que o Sr. Ministro, porque, aliás, é impossível no nosso país alguém fazer melhor que o Sr. Ministro. Bom, muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação sobre a cooperação em Cabo Verde? Ok, e terminamos. Havia aquela pergunta da Lusa. Muito bom dia. Sobre o Programa Estratégico de Cooperação com Cabo Verde, o atual programa só termina no final do presente ano, portanto encontramos neste momento a negociar o futuro Programa Estratégico de Cooperação com Cabo Verde. À data de hoje mesmo está uma equipa do Instituto Camões na cidade da Praia a trabalhar com as autoridades cabo-verdianas. Não convém esquecer que os programas estratégicos de cooperação não são uma imposição de Portugal aos países, resultam sim de uma negociação e de uma avaliação feita pelos próprios países destinatários desses programas de cooperação. Posso dizer-lhe que na negociação que vai fazendo o seu caminho, as áreas identificadas são as áreas do desenvolvimento humano, portanto, educação e saúde, aliás, até no contexto daquilo que hoje acabamos aqui de assinar, e, portanto, o programa irá iniciar-se em 1 de janeiro e será assinado, com certeza, até ao final do ano. Quanto ao envelope financeiro, como sabe, o envelope financeiro do programa que está em vigor era de cerca de 120 milhões de euros. Aquilo que tem sido a prática na nossa cooperação portuguesa é que nunca fazemos programas estratégicos de cooperação com valores inferiores àqueles que executamos no período anterior e, portanto, é também isso que vai acontecer com Cabo Verde. Estamos a avaliar as taxas de execução e, em função disso, vamos estabelecer um envelope que não será, contudo, inferior ao envelope atual. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Está agora encerrada esta sessão de assinatura do acordo.